Imagine por um instante que o caos que você está vivendo agora não é um castigo, mas o sinal mais sagrado de que sua alma escolheu este momento para renascer. Existe algo que poucos percebem sobre os períodos de destruição em nossas vidas. Algo que as tradições ancestrais sempre souberam, mas que nossa sociedade moderna esqueceu completamente. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quando suas certezas se dissolvem como areia entre os dedos, quando você sente que perdeu o chão sob seus pés, na verdade você está experimentando o fenômeno mais poderoso da existência humana. Você está passando pelo que os alquimistas medievais chamavam de nigredo, a fase da escuridão necessária antes da transmutação dourada da alma. Os antigos sábios do Egito já conheciam este mistério. Nas câmaras secretas dos templos de Ísis, os iniciados aprendiam que toda morte é seguida de ressurreição, mas não uma ressurreição qualquer, uma elevação para um estado de consciência completamente novo. O que você está vivendo agora é exatamente isso. Seu ego, suas velhas estruturas mentais, seus padrões limitantes estão sendo dissolvidos para que algo infinitamente maior possa emergir. É como se você fosse uma borboleta ainda dentro do casulo, experimentando a dissolução total de sua forma anterior para poder voar. David Bohm, o físico quântico que revolucionou nossa compreensão da realidade, descobriu algo extraordinário sobre a natureza do universo. Ele percebeu que aquilo que chamamos de colapso, na verdade, é uma reorganização em níveis mais profundos da existência. Quando observamos uma partícula quântica, ela parece colapsar de um estado de infinitas possibilidades para uma realidade específica. Mas Bohm compreendeu que esse colapso não é destruição, é criação consciente. E o mesmo está acontecendo com você agora. Sua vida aparentemente se desfazendo é, na verdade, o universo conspirando para reorganizar sua existência em frequências mais elevadas. Você já parou para perceber como as pessoas que passaram pelos maiores sofrimentos frequentemente irradiam uma luz diferente? Como se tivessem acesso a uma sabedoria que não pode ser ensinada, apenas vivida. Os místicos Sufi têm um termo para isso: fana, a dissolução do eu limitado para que o eu infinito possa se manifestar. Rumi, o grande poeta místico, escreveu seus versos mais profundos depois de perder tudo aquilo que acreditava definir sua identidade. Ele compreendeu que o que estava morrendo eram apenas as cascas externas, enquanto sua essência verdadeira finalmente podia respirar. A verdade oculta que as escolas de mistério sempre preservaram é esta: você não é quem pensa que é. Você não é seus pensamentos, não é seus medos, não é suas circunstâncias atuais. Você é a consciência que observa tudo isso. E quando a vida remove todas as identificações falsas, quando ela tira de você tudo aquilo com que você se confundia, ela está, na verdade, devolvendo você a si mesmo. É um presente disfarçado de tragédia. Nas tradições xamânicas dos povos nativos americanos, existe um conceito chamado morte iniciática. O xamã precisa passar por uma experiência de morte simbólica, onde tudo aquilo que ele acreditava ser é completamente destruído. Só depois dessa morte é que ele pode acessar os poderes de cura e visão que estavam dormentes em sua alma. Você está passando pela sua própria morte iniciática. Cada perda, cada frustração, cada momento de desespero está queimando as ilusões que impediam você de acessar seu poder verdadeiro. Existe uma lei universal que poucos conhecem, mas que governa todos os processos de transformação na natureza e na consciência humana. É a lei da morte e do renascimento cíclico. Observe uma semente. Ela precisa ser completamente destruída, dissolvida na escuridão da terra, para que a planta possa emergir. A lagarta precisa se dissolver completamente dentro do casulo antes de se tornar borboleta. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado.
E você, como ser consciente, precisa passar pela dissolução de suas limitações para acessar sua natureza ilimitada. Carl Jung, o grande explorador do inconsciente coletivo, descobriu que nos momentos de maior crise psicológica, a psique humana ativa automaticamente processos de autorregeneração. Ele chamou isso de função transcendente, a capacidade natural da consciência de se reorganizar em níveis superiores, quando as estruturas antigas não funcionam mais. O que você está vivendo não é uma quebra, é sua psique se reorganizando para operar em frequências mais elevadas de sabedoria e poder. Os antigos alquimistas tinham uma frase que resumia todo o processo de transformação espiritual: solve et coagula, dissolva e coagule. Primeiro, as estruturas antigas precisam ser dissolvidas completamente. Depois, algo novo e mais refinado pode se formar. Você está na fase do solve agora. Está sendo dissolvido para que possa se tornar algo que nem mesmo consegue imaginar ainda. Mas confie no processo. A natureza nunca destrói sem ter um plano superior de reconstrução. Há uma compreensão profunda nas tradições budistas tibetanas sobre a natureza impermanente de todas as formas. Eles ensinam que nosso sofrimento vem do apego às formas, sejam elas relacionamentos, posses, identidades ou até mesmo nossa própria autoimagem. Quando a vida nos força a soltar esses apegos, inicialmente experimentamos isso como perda e dor. Mas os mestres tibetanos sabem que essa é a única maneira de descobrirmos nossa natureza búdica, nossa essência iluminada que nunca muda, nunca envelhece, nunca pode ser destruída. Você sabia que existe uma correlação direta entre os períodos de maior caos em nossas vidas e os momentos de maior expansão de consciência? A física quântica descobriu algo fascinante. Sistemas em estado de caos estão sempre à beira de grandes saltos evolutivos. Quando um sistema atinge um ponto crítico de instabilidade, ele pode subitamente se reorganizar em um padrão completamente novo e mais complexo. Isso se chama emergência. E é exatamente o que está acontecendo com você. Os grandes mestres espirituais da história passaram todos por períodos de profunda desconstrução antes de atingirem a iluminação. Buda abandonou toda a sua vida de príncipe e passou anos em austeridade extrema antes de despertar sob a árvore Bodhi. Jesus passou 40 dias no deserto enfrentando suas próprias sombras. Lao Tse se retirou da sociedade e desapareceu nas montanhas antes de escrever o Tao Te Ching. Eckhart Tolle passou meses sentado em bancos de praça após um colapso emocional total, antes de despertar para a presença. Todos eles compreenderam que o ego precisa morrer para que a verdadeira natureza possa nascer. A tradição hermética, que influenciou tanto a alquimia quanto a ciência moderna, ensina que, assim como é em cima, é embaixo. Os processos que vemos na natureza são reflexos dos processos que acontecem na consciência. E na natureza, toda transformação verdadeira passa por um período de aparente destruição. A floresta precisa queimar para se regenerar. O vulcão precisa explodir para criar nova terra. A célula precisa morrer para que o organismo possa renovar. E você precisa passar por essa desconstrução para acessar versões de si mesmo que ainda nem existem em sua realidade atual. Existe um conceito na física chamado flutuação do vácuo quântico. Mesmo no vazio mais completo do espaço, partículas estão constantemente surgindo do nada e retornando ao nada em ciclos infinitos de criação e destruição. O que os físicos descobriram é que esse nada, na verdade, está cheio de potencial infinito. E quando você sente que sua vida virou um vazio, quando sente que não sobrou nada, você está, na verdade, conectado com esse campo de potencial puro, onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Os xamãs andinos têm uma compreensão única sobre os períodos de crise.
Eles veem essas fases como Pachacuti, momentos em que o mundo vira de cabeça para baixo para que uma nova ordem possa emergir. Para eles, esses períodos não são castigos ou azar, mas presentes sagrados do universo, oportunidades raras de transformação acelerada que normalmente levariam muitas vidas para acontecer. Quando você está vivendo um Pachacuti pessoal, significa que sua alma escolheu acelerar drasticamente seu crescimento evolutivo. A neurociência moderna descobriu algo incrível sobre o cérebro humano. Ele é mais plástico durante períodos de estresse e incerteza. Quando as estruturas familiares são removidas, quando os padrões habituais são interrompidos, o cérebro entra em um estado de hiperaprendizagem e cria conexões neurais completamente novas. O que parece ser uma crise do ponto de vista emocional é, na verdade, uma oportunidade neurológica única de rewiring completo do sistema nervoso. Você está literalmente se tornando uma pessoa diferente em nível celular. Rumi escreveu: tente não resistir às mudanças que vêm para a sua vida. Ao invés disso, deixe a vida viver através de você e não se preocupe se sua vida está mudando de cabeça para baixo. Como você sabe que o lado que estava para cima era melhor do que o lado que está agora? Esta sabedoria poética contém uma verdade profunda. Nossa perspectiva limitada nos impede de ver o plano maior que está se desdobrando através de nossas experiências. Os antigos textos védicos falam de pralaya, períodos cósmicos de dissolução que precedem novas criações. Mas eles ensinam que pralaya não é destruição verdadeira, é reabsorção na fonte, um retorno ao estado de potencial puro antes de uma manifestação mais evoluída. Sua vida aparentemente se desfazendo é seu próprio pralaya pessoal, um retorno temporário ao estado de possibilidades infinitas antes de você se manifestar em uma versão muito mais expandida de quem você realmente é. Existe algo que os grandes iniciados sempre souberam, mas que raramente é ensinado abertamente. O sofrimento não é o oposto da iluminação, é o seu combustível. Cada dor que você sente está queimando camadas de identificação falsa. Cada perda está removendo aquilo que não era realmente seu. Cada frustração está dissolvendo uma limitação que você nem sabia que tinha. O sofrimento, quando compreendido corretamente, é o fogo alquímico que transmuta chumbo em ouro, que transforma a personalidade limitada na alma ilimitada. A tradição cabalística judaica ensina sobre Tzimtzum, a contração de Deus para criar espaço para a criação. Para que algo novo pudesse existir, o infinito precisou se contrair, criar um vazio aparente. E é nesse vazio que toda a criação acontece. Quando você sente que Deus, o universo, a vida se retirou de você, na verdade está acontecendo o contrário. Está sendo criado um espaço sagrado onde uma nova versão de você pode emergir. O vazio que você sente é, na verdade, um útero cósmico. Carl Jung descobriu que o inconsciente coletivo contém o que ele chamou de arquétipo do self, um padrão organizador que guia a individualização, o processo de se tornar quem realmente somos. Jung percebeu que esse arquétipo só se ativa durante períodos de grande crise e transição. É como se nossa alma tivesse um sistema GPS interno que só liga quando perdemos completamente o caminho. E esse GPS não nos leva de volta ao lugar onde estávamos. Ele nos guia para territórios completamente novos de possibilidade. Há uma compreensão profunda na tradição tântrica sobre a natureza da realidade. Tudo o que existe é Shakti, a energia divina feminina, dançando em diferentes formas. E Shakti ama transformação, ama movimento, ama quebrar formas antigas para criar formas novas. Quando sua vida entra em caos, é Shakti dançando através de você, usando sua experiência pessoal como palco para uma criação cósmica. Você não está sendo punido.
Você está sendo usado como instrumento para o jogo divino de criação contínua. Os físicos descobriram que na escala quântica, o próprio espaço-tempo é um campo flutuante de possibilidades. O que experimentamos como realidade sólida é, na verdade, uma sinfonia de probabilidades que só se tornam definitivas quando observadas por uma consciência. E quando você está passando por uma crise existencial, sua consciência está naturalmente se expandindo, observando possibilidades que antes estavam invisíveis. Você está literalmente acessando outras dimensões de realidade. Existe uma lei cósmica que governa toda transformação, a lei da espiral evolutiva. Nada na natureza se move em linhas retas, tudo se move em espirais ascendentes. Quando parece que você está voltando ao mesmo lugar, na verdade você está revisitando temas similares em um nível completamente diferente de compreensão. Cada crise que você passou foi uma volta na espiral. E agora, nesta volta atual, você tem acesso a recursos internos que nem existiam nas voltas anteriores. Os mestres Zen têm uma compreensão única sobre o que eles chamam de mente de principiante, um estado de abertura total, onde todas as possibilidades estão vivas. Quando você perde todas as suas certezas, quando suas estratégias antigas param de funcionar, quando você não sabe mais como navegar a vida, você naturalmente retorna à mente de principiante. E é só nesse estado que verdadeiros insights e criações revolucionárias podem emergir. Sua confusão atual é, na verdade, uma forma de clareza superior disfarçada. A tradição Sufi ensina que existem 7 estágios de purificação da alma, e o mais intenso deles é chamado Fana Fil Fana, a extinção da extinção. É quando você perde não apenas sua identidade pessoal, mas também perde a noção de que perdeu alguma coisa. É um estado de vazio tão completo que até mesmo a consciência do vazio desaparece. E é nesse estado de aniquilação total que nasce o que os sufis chamam de Baka, a permanência no divino. Você está passando por seu próprio Fana Fil Fana. Há uma descoberta revolucionária na biologia molecular. Quando uma célula está sob estresse extremo, ela ativa genes que normalmente ficam dormentes. Genes que contêm instruções para capacidades evolutivas superiores. O estresse não destrói a célula. Ele a força a acessar recursos genéticos que nem sabia que possuía. E o mesmo está acontecendo com você em nível consciencial. O estresse extremo que você está vivendo está ativando códigos adormecidos em sua alma, capacidades espirituais que só emergem quando as estruturas antigas são completamente dissolvidas. Os antigos gnósticos tinham uma compreensão profunda sobre o que chamavam de kenosis, o esvaziamento divino. Eles ensinavam que para que o divino pudesse se manifestar através de um ser humano, esse ser precisava primeiro ser completamente esvaziado de todas as identificações e apegos. Não é uma punição, é uma preparação sagrada. Você está sendo esvaziado porque algo infinitamente maior está sendo preparado para habitar em você. Na tradição védica, existe um conceito chamado Adhyaropa Apavada, a superimposição e a subsequente remoção de identificações falsas. Primeiro, nós nos identificamos com coisas que não somos realmente. Nossos papéis, nossas posses, nossas conquistas. Depois, a vida se encarrega de remover essas identificações uma por uma, até que reste apenas nossa natureza essencial. O que você está experimentando é a fase apavada, a remoção sagrada de tudo aquilo que não é verdadeiramente você. Existe uma compreensão nas tradições xamânicas sobre o que eles chamam de desenredamento. Um processo onde todas as conexões energéticas tóxicas com o passado são cortadas para que uma nova teia de realidade possa ser tecida.
Quando você sente que perdeu conexão com tudo e todos, quando se sente isolado e incompreendido, você está, na verdade, passando por um desenredamento cósmico. As cordas que te mantinham preso a versões limitadas da realidade estão sendo cortadas para que você possa tecer uma tapeçaria completamente nova de possibilidades. A mecânica quântica revelou algo extraordinário. Partículas entrelaçadas permanecem conectadas independentemente da distância que as separa. Quando uma é afetada, a outra responde instantaneamente. Você está entrelaçado quanticamente com sua própria alma, com sua essência mais elevada. E quando sua personalidade passa por turbulência, sua alma responde instantaneamente, enviando recursos e insights que você nem pode imaginar ainda. O caos que você vive é, na verdade, uma forma de comunicação cósmica. Os alquimistas medievais descobriram que existe uma substância que eles chamavam de prima matéria, a matéria primeira da qual tudo é feito e para a qual tudo retorna antes de uma nova manifestação. Eles aprenderam que para criar ouro espiritual, primeiro era necessário reduzir tudo à prima matéria, ao estado original de potencial puro. Quando você sente que sua vida virou uma massa amorfa sem forma definida, você, na verdade, acessou sua própria prima matéria. A partir desse estado, qualquer coisa pode ser criada. Há uma sabedoria profunda nos ensinamentos de Lao Tse sobre o Wu Wei, a ação através da não ação. Ele compreendeu que existe um momento em todos os processos de transformação, onde a única coisa a fazer é não fazer nada. É apenas permitir que forças maiores que nossa compreensão façam seu trabalho através de nós. Quando você não sabe mais o que fazer, quando todas as suas estratégias falharam, você entrou no Wu Wei, e é no Wu Wei que os milagres acontecem. A neuroplasticidade do cérebro humano é mais ativa durante os períodos que os neurocientistas chamam de estados alterados de consciência, momentos de grande estresse emocional, confusão ou dissolução de padrões familiares. Nesses estados, o cérebro literalmente se reconstrói, criando novas conexões neurais que correspondem a capacidades expandidas de percepção e resposta à realidade. Seu sofrimento atual está literalmente reconstruindo seu sistema nervoso para operações superiores de consciência. Os mestres do Advaita Vedanta ensinam que existe apenas uma consciência, uma alma universal, experimentando-se através de bilhões de formas aparentemente separadas. Quando você passa por uma crise existencial profunda, as paredes da individualidade se tornam porosas e você começa a experimentar vislumbres dessa consciência universal. O que você sente como perda de identidade é, na verdade, expansão de identidade. Você está descobrindo quem você realmente é, além das limitações da personalidade. Existe uma lei hermética que diz: o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para que se cumpram os milagres da coisa una. Sua desconstrução pessoal está sincronizada com desconstruções e reconstruções acontecendo em níveis cósmicos. Você não está sofrendo sozinho. Você é parte de uma transformação planetária e universal que está acontecendo neste momento histórico único. As tradições tântricas ensinam que a realidade é uma dança eterna entre Shiva, o princípio da consciência pura, e Shakti, o princípio da energia criativa. Quando sua vida entra em caos, é porque Shakti está dançando intensamente através de suas circunstâncias, preparando o terreno para que Shiva, sua consciência essencial, possa se estabelecer em um novo nível de clareza e poder. Você está sendo dançado pelas forças criadoras do universo. Carl Jung descobriu que nos momentos de maior crise psicológica, símbolos arquetípicos começam a emergir espontaneamente na consciência, através de sonhos, sincronicidades, insights súbitos.
Esses símbolos são mensagens do Self, guiando o processo de individuação. Se você prestar atenção aos sinais sutis ao seu redor, às coincidências impossíveis, aos encontros aparentemente casuais, descobrirá que existe uma inteligência superior orquestrando sua transformação nos mínimos detalhes. Os antigos druidas celtas tinham uma compreensão única sobre os ciclos naturais da morte e do renascimento. Eles sabiam que existe um período específico que eles chamavam de Samhain interno, quando o véu entre os mundos fica mais fino e você pode acessar recursos de outras dimensões de realidade. Quando você está passando por uma morte simbólica, você está em seu Samhain pessoal, com acesso a sabedorias e poderes que normalmente ficam ocultos. A física quântica descobriu o princípio da superposição. Partículas existem em múltiplos estados simultaneamente, até serem observadas por uma consciência. Quando sua vida está em caos, você está literalmente em superposição, existindo em múltiplas realidades potenciais ao mesmo tempo. E sua consciência, expandida pelo sofrimento, está se preparando para colapsar essa superposição em uma realidade muito superior àquela que você tinha antes. Existe uma compreensão nas tradições místicas islâmicas sobre o que eles chamam de barzakh, um estado intermediário entre dois mundos, um limbo sagrado onde transformações profundas acontecem. Quando você sente que não pertence nem ao seu passado, nem ao seu futuro, quando existe um eu que morreu e outro que ainda não nasceu, você está no barzakh. E é no barzakh que a alma recupera memórias de sua natureza original e se prepara para manifestações completamente novas. Os grandes mestres espirituais sempre souberam que existe uma diferença fundamental entre sofrimento e dor. A dor é inevitável, faz parte da experiência humana. Mas o sofrimento é opcional, é a resistência que criamos contra aquilo que é. Quando você para de lutar contra a sua experiência atual, quando aceita completamente este momento de desconstrução, algo mágico acontece. A dor se transforma em sabedoria, o caos se revela como ordem superior e o que parecia ser fim se mostra como começo. Há uma descoberta revolucionária na biologia evolutiva. Períodos de estresse evolutivo aceleram dramaticamente o desenvolvimento de novas características e capacidades. Quando o ambiente se torna hostil às formas antigas, a vida cria formas novas em velocidades surpreendentes. Você está passando por seu próprio estresse evolutivo e sua consciência está desenvolvendo rapidamente capacidades que, em condições normais, levariam décadas para emergir. A tradição hermética ensina que existe um processo chamado solve et coagula, que acontece não apenas nos laboratórios alquímicos, mas na própria estrutura da consciência. Primeiro, as estruturas antigas precisam ser completamente dissolvidas. Depois, elementos purificados se recombinam em configurações superiores. Você está na fase final do solve. A dissolução está quase completa. Em breve começará o coagula, quando sua nova identidade começará a se cristalizar. Os xamãs siberianos têm uma compreensão única sobre o que eles chamam de desmembramento xamânico, uma experiência onde o iniciado é simbolicamente despedaçado por espíritos antes de ser reconstruído com poderes superiores. Eles sabem que essa experiência, embora terrível do ponto de vista do ego, é na verdade um presente sagrado dos ancestrais, uma aceleração do desenvolvimento espiritual que normalmente levaria muitas vidas para acontecer. Existe uma lei cósmica que governa toda a criação, a lei da diferenciação evolutiva. Nada permanece no mesmo estado para sempre. Tudo está constantemente evoluindo para formas mais complexas e conscientes. Quando você resiste à mudança, quando tenta se manter na mesma forma, você está lutando contra a própria força que move o universo. Mas quando você se entrega ao processo,
Quando permite que a diferenciação aconteça através de você, você se torna um colaborador consciente da evolução cósmica. A neurociência descobriu que o cérebro humano possui o que eles chamam de neuroplasticidade dependente de experiência. A capacidade de se reestruturar completamente baseado em experiências intensas. E as experiências mais transformadoras são aquelas que desafiam fundamentalmente nossas estruturas de significado. Sua crise atual está literalmente reconstruindo seu cérebro em nível físico, criando circuitos neurais que correspondem a uma versão radicalmente evoluída de quem você é. Os mestres do budismo tibetano ensinam sobre bardo, estados intermediários de consciência que acontecem durante transições. O bardo mais importante é aquele que acontece entre a morte de uma identidade e o nascimento de outra. Você está passando por um bardo enquanto ainda vivo, uma oportunidade raríssima de conscientizar o processo de morte e renascimento que normalmente acontece inconscientemente. Neste bardo, você pode escolher conscientemente quem quer se tornar. Há uma sabedoria profunda nos ensinamentos de Meister Eckhart sobre o que ele chamava de deserto interno, um estado de vazio completo onde até mesmo Deus parece ter desaparecido. Eckhart compreendeu que esse deserto não é abandono divino, mas preparação divina. É no deserto que a alma desenvolve a capacidade de sustentar intensidades superiores de luz espiritual. Quando você sente que está em um deserto existencial, você está sendo preparado para manifestações divinas que não pode nem imaginar ainda. A física quântica revelou que o vácuo do espaço não está realmente vazio, mas repleto de energia do ponto zero, uma energia infinita em estado potencial. Quando sua vida parece ter virado um vácuo, quando parece que não sobrou nada, você na verdade acessou esse estado de energia infinita potencial. E é desse estado que as criações mais extraordinárias emergem, porque não há estruturas limitantes para restringir as possibilidades. Os antigos gnósticos tinham uma compreensão revolucionária sobre o sofrimento. Eles viam cada experiência dolorosa como uma gnose inversa, uma forma de conhecimento espiritual que só pode ser adquirida através da experiência direta da limitação. Quando você sofre conscientemente, quando permanece desperto durante a dor, ao invés de se perder nela, você está adquirindo tipos raríssimos de sabedoria que não podem ser obtidos através de livros ou ensinamentos. Você está se tornando um gnóstico, um conhecedor direto dos mistérios da existência. Existe uma compreensão nas tradições xamânicas sobre o que eles chamam de tempo do sonho acordado. Períodos onde a realidade ordinária se torna fluida e maleável. Durante crises profundas, você entra naturalmente nesse tempo do sonho acordado, onde as leis que normalmente governam a realidade se afrouxam e você pode literalmente sonhar uma nova realidade para a existência. Suas visões, intuições e insights durante este período não são fantasias. São percepções diretas de realidades ainda não manifestadas que estão querendo nascer através de você. A tradição cabalística ensina que existem sefirot ocultas, aspectos da árvore da vida que só se revelam durante estados de consciência extremamente expandidos. Quando você está passando por dissolução do ego, essas sefirot ocultas começam a se ativar, dando acesso a formas de conhecimento e poder que transcendem completamente a experiência humana ordinária. Você está desenvolvendo o que os cabalistas chamam de corpo de luz, um veículo de consciência capaz de operar em múltiplas dimensões simultaneamente. Carl Jung descobriu que existe um fenômeno que ele chamou de inflação psíquica, não no sentido negativo, mas como um estado temporário onde a consciência se expande além dos limites normais da personalidade.
Durante crises profundas, essa inflação acontece naturalmente como mecanismo de sobrevivência e evolução. Você temporariamente se torna maior que você mesmo para poder processar experiências que sua personalidade normal não conseguiria suportar. Os físicos descobriram que, próximo aos buracos negros, o tempo e o espaço se comportam de maneiras completamente diferentes das leis normais da física. Algo similar acontece próximo aos buracos negros existenciais, momentos de tal intensidade transformacional que as leis normais da experiência humana não se aplicam mais. Você está operando próximo a um buraco negro existencial, onde milagres e impossibilidades se tornam naturais. Há uma compreensão nas tradições tântricas sobre o que eles chamam de Mahamudra, o grande gesto ou selo cósmico. É quando todas as experiências da vida, incluindo as mais dolorosas, são reconhecidas como manifestações da consciência divina brincando consigo mesma. Quando você alcança a perspectiva do Mahamudra, você compreende que sua crise atual não está acontecendo para você ou com você, mas como você é você mesmo, em sua natureza cósmica, criando experiências para sua própria evolução e diversão divina. A neuroplasticidade do cérebro atinge seu pico máximo durante o que os neurocientistas chamam de janelas críticas. Períodos de instabilidade onde novas conexões neurais podem se formar rapidamente. Sua crise atual abriu uma janela crítica que pode não se repetir em décadas. Cada insight que você tem, cada momento de aceitação, cada ato de coragem está literalmente revirando seu cérebro para capacidades superiores que permanecerão com você pelo resto desta vida e além. Os mestres sufis ensinavam que existe um estágio de desenvolvimento espiritual chamado Hal, estados temporários de consciência expandida que vêm como presentes durante períodos de intensa purificação. Esses estados não podem ser forçados ou induzidos artificialmente. Eles emergem naturalmente quando a alma passa por processos profundos de morte e renascimento. Os insights profundos, as sincronicidades impossíveis, os momentos de clareza absoluta que você está experimentando são manifestações de Hal, presentes da sua própria alma para sustentar você durante a transformação. Existe uma lei universal que os antigos alquimistas conheciam bem. Natura non fatit saltus. A natureza não dá saltos. Mas eles também sabiam que existem momentos especiais, kairos divinos, onde a natureza parece acelerar dramaticamente seus processos. Você está vivendo um desses momentos kairos, onde a evolução que normalmente levaria anos está sendo comprimida em meses ou semanas. É um presente cósmico raro, uma oportunidade de crescimento acelerado que poucos seres humanos experimentam. A tradição védica fala de kalpas, ciclos cósmicos de criação, manutenção e dissolução. Mas eles também ensinam que esses ciclos acontecem não apenas em escalas cósmicas, mas em todas as escalas da existência, incluindo a vida pessoal de cada indivíduo. Você está passando pelo final de um kalpa pessoal e pelo início de outro. A dissolução atual é o fim de um universo pessoal inteiro, e o que está nascendo é um cosmos completamente novo de possibilidades. Há uma descoberta fascinante na biologia molecular. Quando as células estão sob estresse extremo, elas começam a produzir proteínas de choque térmico, substâncias que não apenas protegem a célula da destruição, mas a transformam em uma versão superior de si mesma, mais resistente e adaptável. Sua alma está produzindo o equivalente espiritual dessas proteínas de choque térmico, recursos internos que não apenas te protegem da aniquilação, mas te transformam em um ser humano radicalmente superior. Os antigos druidas tinham rituais específicos para o que eles chamavam de Awen,
momentos de inspiração divina que emergem do caos. Eles compreendiam que o Awen nunca vem durante períodos de estabilidade e conforto, mas sempre através de situações que forçam a consciência a transcender seus limites conhecidos. Sua crise atual é seu próprio ritual de Awen, uma cerimônia cósmica que está gerando em você níveis de inspiração e criatividade que transformarão não apenas sua vida, mas as vidas de todos que entrarem em contato com você. A física quântica descobriu que observação muda a realidade não apenas no nível subatômico, mas em todos os níveis da existência. Quando você observa sua crise com consciência expandida, ao invés de reagir com medo e resistência, você literalmente muda a natureza da experiência que está vivendo. Cada momento de aceitação profunda altera quanticamente o campo de possibilidades ao seu redor, abrindo portais para realidades que antes estavam completamente fechadas. Existe uma compreensão profunda nas tradições xamânicas sobre o que eles chamam de espírito familiar, uma presença que acompanha cada alma durante seus momentos de maior transformação. Quando você sente que está completamente sozinho em sua crise, quando parece que nem mesmo o universo se importa com você, na verdade, seu espírito familiar está mais próximo do que nunca, trabalhando nos níveis invisíveis para orquestrar sua ressurreição. A solidão que você sente é apenas a preparação do espaço sagrado onde esse reencontro pode acontecer. Carl Jung descobriu que o processo de individuação, tornar-se quem realmente somos, sempre envolve o que ele chamou de enantiodromia, a conversão de algo em seu oposto. Quando sua vida está no ponto mais escuro, você está mais próximo da luz. Quando se sente mais fraco, está desenvolvendo força verdadeira. Quando parece mais perdido, está encontrando sua direção autêntica. A lei da enantiodromia garante que sua experiência atual é o prelúdio necessário para seu maior período de florescimento. Os mestres taoístas ensinavam que existe um ponto no ciclo natural das mudanças que eles chamavam de retorno. O momento quando as forças yin da dissolução alcançam seu máximo e naturalmente começam a se transformar em forças yang de criação. Quando você sente que não pode mais suportar, quando chega ao seu limite absoluto, você está tocando o ponto do retorno. A partir de agora, cada respiração, cada heartbeat, cada momento de consciência está contribuindo para a reconstrução milagrosa que já começou em níveis invisíveis. Há uma verdade que poucos compreendem sobre a natureza dos milagres. Eles nunca acontecem quando tudo está bem, mas sempre quando tudo parece impossível. Milagres são a resposta natural do universo às situações onde apenas uma intervenção divina pode criar soluções. Sua situação atual não é um problema a ser resolvido, mas um convite cósmico para que milagres se manifestem através de sua vida. Você se tornou um portal, através do qual o impossível pode entrar na realidade. A tradição hermética ensina que existe um momento específico no processo alquímico chamado aurora consurgens, o amanhecer emergente, quando a escuridão da nigredo finalmente começa a dar lugar às primeiras luzes da transmutação dourada. Você está vivendo sua própria aurora consurgens. Mesmo que ainda não possa ver claramente, as primeiras luzes da sua transformação já começaram a aparecer no horizonte da consciência. A noite mais escura está terminando e um dia completamente novo está nascendo. Gratidão profunda por estar aqui comigo nesta jornada de despertar. Sua presença, sua coragem de enfrentar as profundezas da transformação, sua disposição de permanecer consciente durante a dissolução, tudo isso é sagrado. Continue sua jornada assistindo aos 2 vídeos que aparecem na tela agora. Eles vão expandir ainda mais sua consciência e fortalecer sua energia espiritual. Até o próximo despertar
quando nos reencontraremos em níveis ainda mais profundos de compreensão e poder interior.